Olá, alunos e alunas de Filosofia Moderna e Contemporânea. Vamos avançar então na nossa investigação, por assim dizer, do mundo da filosofia iluminista. Estamos assim tentando retratar um aspecto cultural mais amplo, onde o iluminismo se insere e se desenvolve, mas vamos também afunilando para um olhar mais específico desta lógica de raciocínio e de pensamento definida como iluminismo. Iluminismo, embora seja um movimento mais desenvolvido no mundo social francês, ele também teve uma contribuição decisiva do mundo inglês. E eu gostaria de destacar aqui um ponto importante em relação a isso. A Inglaterra, por exemplo, foi pioneira no processo da Revolução Burguesa. Estamos associando o iluminismo de alguma maneira a esse movimento político, cultural e social conduzido pela burguesia na Europa no final da Idade Média. Se olharmos para a Idade Média, veremos que ali tem uma classe dominante, um sistema econômico. Classe dominante a nobreza, o sistema econômico o feudalismo. E nós temos agora, no mundo moderno, uma nova classe dominante, que é a burguesia, e uma nova lógica de organização da produção, que é o capitalismo. Então essa classe, a burguesia, que vai se tornar a classe de poder econômico, de poder político na Europa, da era moderna para cá, ela ainda representa hoje a classe que detém o capital, que detém as riquezas, que controla o fluxo das riquezas no planeta, a classe dominante em qualquer contexto onde o sistema capitalista está fundamentado, está estabelecido, e ele tem hoje quase que uma presença universal e global, pela lógica e pela via do que nós definimos como neoliberalismo. Então é interessante sempre destacar essa associação que o iluminismo tem com o mundo social e o mundo cultural mais amplo. Ele não é um movimento isolado, ele faz parte de uma dinâmica de vida social da Europa a partir do século XV em diante, cuja culminância nós estamos tratando aqui no século XVIII, que é o século de aparecimento efetivo dessa forma de fazer filosofia chamada iluminismo, que valoriza o processo racionalista, que valoriza o cientificismo, que valoriza o antropocentrismo, que valoriza o humanismo, que valoriza, em última instância, a autonomia racional humana diante dos poderes estabelecidos. O homem deve ter, o ser humano, um poder e uma capacidade, uma liberdade do seu pleno exercício racional. E é através desse pleno exercício racional que as coisas podem ser efetivamente entendidas e explicadas e o mundo pode ser redefinido dentro de uma lógica de melhor definição dos espaços e das relações sociais e das manifestações políticas e culturais. Mas, como estava dizendo, a Inglaterra deu uma contribuição decisiva nesse processo, porque ali na Inglaterra se teve a Revolução Científica. É ali que se dá efetivamente um progresso, um salto qualitativo na experiência disso que nós chamamos ciência, dessa forma de conhecimento ciência. Por exemplo, a figura de Isaac Newton está ali como uma figura muito central e decisiva disso que nós chamamos de um novo momento cultural na Europa a partir da valorização mais efetiva do saber científico e a neutralização do poder religioso como sendo a força mais essencial para entender o mundo e para fazê-lo entrar num caminho de progresso e desenvolvimento. É a Inglaterra também que nos dá uma grande manifestação de pensamento filosófico que nós definimos como empirismo, e já vimos aqui, que é uma forma de conhecer a realidade que aposta na força da experiência como sendo o elemento que determina se a sentença explicativa é válida ou não. Então, todo o processo de construção do conhecimento é um processo que passa necessariamente pela ação e pelo método da experiência. E isso também é muito caro para os iluministas. Os iluministas estão atentos, são homens cultos que estão atentos ao desenvolvimento da cultura da sua época e os episódios que antecederam a sua experiência cultural e sabem o que querem valorizar. E nesse sentido, a Inglaterra, Voltaire, por exemplo, tinha um apreço muito grande pelo desenvolvimento cultural inglês e usava muitas das vezes a
questão do que era a Inglaterra para fazer as suas críticas ao modo de ser civilizatório da França. Então a Inglaterra está aí como um elemento que serve de modelo para esses intelectuais iluministas em alguns pontos, para pensar os novos rumos do pensamento, os novos rumos da sociedade. Há uma revolução política ali na Inglaterra, como já foi dito, o poder do rei é neutralizado efetivamente. Temos duas revoluções muito significativas, a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. E por fim, o processo final desse fluxo revolucionário burguês na Inglaterra leva a nação e leva o país para uma experiência política de relativização do absolutismo. Então a questão do antigo regime está aí como uma sombra ainda. O antigo regime, que era o feudalismo e o absolutismo. Os iluministas vão ser inimigos declarados desse antigo regime. Vão combater de todas as formas o ideal absolutista e vão combater também a forma de organização do mundo socioeconômico medieval. Eles estão dentro de uma nova perspectiva de civilização e que tem um nome. Essa civilização entrará para a história como civilização burguesa, como civilização capitalista. E isso tem uma complexidade muito grande, não deve ser reduzido apenas ao aspecto político e econômico. Tem também toda uma dinâmica social, tem toda uma dinâmica filosófica, cultural, educacional, enfim, várias áreas do conhecimento vão ser redefinidas por essa lógica de uma nova civilização que substitui a civilização feudal e clerical do mundo da Idade Média. Isaac Newton, que viveu entre 1642 e 1727, é considerado o fundador da física moderna, um pensador extraordinário, um pensador criativo, um pensador de peso, que causa um impacto enorme para o progresso da ciência na Europa nesse período da modernidade. Eu quero destacar apenas um dado importante do complexo pensamento de Newton. A nossa aula, afinal de contas, é filosofia e não física. Newton tem uma ação de pensamento em que valoriza Deus como sendo uma realidade importante na explicação daquilo que o mundo é e na possibilidade da sua existência e do seu desenvolvimento. Mas já não é mais dentro dos quadros do teísmo, a ideia de um Deus que existe e que deve ser adorado pela sua possibilidade também de intervenção no processo social, político, econômico e cultural. Newton irá em direção a uma lógica deísta de definição de Deus. Deus existe, sim, é o grande deflagrador, por assim dizer, de todo o processo daquilo que existe do mundo natural, mas não é mais o condutor do processo da vida civilizatória dos povos. Há um sentido aí de que o ser humano é dotado de uma razão, dada até por esse Criador, e ele deve, a partir desse exercício racional, fazer as suas escolhas e definir todo o seu processo de ação política, cultural, educacional, filosófica, enfim, civilizatória. Então, o Deus da concepção de Newton não é mais exatamente aquela figura com todos os detalhamentos da herança judaico-cristã bíblica que o cristianismo consagrou. É um grande matemático, quem sabe, é um grande mecânico que fez as coisas, estabeleceu o mundo para ser do jeito que é, mas é o ser humano que tem a responsabilidade de conduzir todo o processo de si mesmo e do seu exercício de vida social dentro do âmbito de uma coletividade e dentro de um processo histórico. Iremos um pouco mais adiante no nosso próximo encontro.